Olá, antes de começar a história, me ajude clicando no botão inscrever-se para continuar trazendo histórias lindas e emocionantes como essa. Ele pagou o café dela quando o cartão foi recusado, sem saber que ela era uma CEO que o vinha observando o tempo todo. A agitação da manhã zumbia como estática na cafeteria na base da Torre Donovan. Os baristas chamavam nomes, vapor saía da máquina de expresso e o aroma de grãos torrados pairava no ar como uma promessa. Rachel Donovan, 30 anos, CEO do império do último andar da torre, entrou usando uma blusa branca impecável, uma saia lápis cinzenta e urgência em seus passos. Ninguém a notou, não como CEO nem como nada além de mais uma profissional precisando de cafeína. Ela se aproximou do balcão, batucando no telefone enquanto equilibrava o tablet e uma pasta sob um braço. Um latte grande com um shot extra, por favor, disse ela, sua voz polida, mas distraída. São 5,85, respondeu o barista animadamente. Rachel levantou seu cartão, inseriu-o. O leitor piscou. Recusado. Ela franziu a testa, tentando novamente. Ainda recusado. Espere. Ela mergulhou a mão em sua bolsa de couro, procurando no bolso lateral, depois no centro. Nada. Sua carteira não estava lá. O pânico apertou seu peito. Ela nunca esquecia sua carteira. Nunca. Exceto, aparentemente, hoje. Sinto muito, disse ela, agora envergonhada. Acho que deixei minha carteira no escritório. Você poderia guardá-lo por um segundo? Posso subir e... O barista olhou para a fila crescente atrás dela, lábios afinando. Foi quando uma voz calma cortou a tensão. É só café. Acontece com os melhores. Rachel virou-se. Um homem deu um passo à frente do lado. Alto, talvez meia-idade 30, jeans desgastados, um crachá de segurança de polo azul preso ao cinto. Seu cabelo castanho era curto, arrumado, seu rosto calmo. Seu crachá dizia Caleb. Antes que ela pudesse protestar, ele levantou o telefone e digitalizou o leitor sem contato. O pagamento foi aprovado com um som suave. O barista relaxou. Obrigado, senhor. Caleb deu um pequeno aceno e virou-se para Rachel. Aqui, disse ele, estendendo o latte. Não é nada. Ela pegou, atordoada. Espere, você não precisava fazer isso. Eu sei, ele deu de ombros. Mas se fosse eu, você faria o mesmo. Havia algo desarmador em seu tom. Sem pena, sem performance. Apenas bondade. Direta e silenciosa. Rachel sorriu levemente. Mesmo assim, obrigada. Eu vou te pagar. Caleb interrompeu com um pequeno sorriso. Não precisa. Enquanto ela ajustava sua bolsa, o copo quente inclinou-se e algumas gotas respingaram em sua blusa. Ela encolheu-se. Claro, perfeito. Sem dizer uma palavra, Caleb meteu a mão no bolso de trás e tirou um guardanapo limpo. Ele se aproximou não muito perto e limpou suavemente a mancha perto da clavícula. Seu toque era respeitoso, preciso, como alguém que sabia exatamente onde estava o limite. Pronto, disse ele. Quase sumiu. Rachel olhou para ele. Ele já estava se virando para ir embora. Espere, qual é o seu nome? Ele parou, olhou por cima do ombro. Caleb. E então ele se afastou, desaparecendo pela saída perto da baia dos elevadores. Rachel ficou parada, ainda segurando sua xícara, o guardanapo ainda na mão. Ao seu redor, a fila se movia novamente. Pedidos eram gritados, expresso era servido. Mas algo havia mudado. Um pequeno, simples gesto. Um homem que não a conhecia. Não reconhecia seu título, salário ou rosto. E ainda assim ele havia pago por seu café, limpado sua camisa e partido sem esperar agradecimentos ou reconhecimento. Ela olhou para o guardanapo. O fraco traço de café agora secando na borda. As pessoas eram frequentemente gentis quando sabiam quem ela era, quando esperavam algo em troca. Mas Caleb, ele nem sequer perguntou seu nome. Rachel deu um longo gole em seu latte, ainda morno, ainda perfeito. E então, com um pensativo franzir de testa e algo mudando em seu peito, ela se dirigiu para os elevadores, sua primeira reunião do dia. Ainda esperando, mas agora seus pensamentos estavam em outro lugar completamente. Com um homem chamado Caleb e um café que ela nunca esqueceria. A sala de conferências no 16º andar tinha paredes de vidro e era silenciosa, com apenas o suave zumbido de uma máquina de café no canto e o rítmico toque de teclas de laptop. Rachel sentou-se na cabeça da longa mesa de mogno. Mangas arregaçadas, uma pilha organizada de currículos impressos à sua frente. Era sua decisão pessoal revisar a lista restrita,
para a nova iniciativa tecnológica regional. Algo que ela lutou depois de anos depender demais de filtros departamentais e softwares impessoais. As apostas eram altas. A Donovan Enterprises estava expandindo sua divisão digital para 3 novas cidades. Esta equipe construiria a fundação. Rachel queria pessoas com garra, não apenas credenciais polidas. Ela examinou um currículo depois outro. Candidatos sólidos, sim, mas algo sobre a uniformidade a deixava inquieta. Muitas linhas perfeitas, muitos jargões. Ela alcançou a próxima pasta e então hesitou. O nome no topo a fez parar. Caleb Morgan. Ela apertou os olhos. Ela se lembrava daquele nome. Ela acabara de lê-lo, não na pilha de aceitos, mas na coluna de rejeitados. Ela mergulhou na pilha de descartados e revirou até encontrá-lo. O currículo dele estava marcado com tinta vermelha. Lacuna no emprego, explicação incompleta, descartar. Mas agora, vendo-o novamente, ela leu com mais cuidado. Ex-engenheiro sênior de sistemas, Halbert Technologies. Seu coração apertou um pouco. Halbert não era brincadeira. Prestigiada seletiva. Ela examinou para baixo. 8 anos de experiência, várias promoções internas, então uma parada abrupta. Um espaço em branco de 3 anos. Nenhuma explicação além de um vago licença pessoal. Rachel recostou-se em sua cadeira, batendo uma caneta contra o joelho. O Caleb que ela conhecera na cafeteria, quieto, firme, caloroso, não parecia um homem que não conseguia manter um emprego. Ele parecia alguém que escolhera a quietude em vez do caos. Ela levantou-se, atravessou a sala e acessou a candidatura digital no portal da empresa. Anexado à candidatura, havia uma pequena nota na seção de comentários adicionais. Dizia simplesmente: procurando retornar ao mundo da tecnologia em meu próprio ritmo. Não estou procurando piedade, apenas propósito. A garganta de Rachel apertou. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. Depois começaram a digitar, rapidamente buscando em registros internos, dados públicos do LinkedIn. E lá estava. Um artigo de 4 anos atrás, enterrado profundamente nos arquivos de notícias locais. Executivo de tecnologia perde família em trágico acidente. Na rodovia deixa a empresa. Semanas depois. Ela não precisou ler a matéria inteira. A foto dizia o suficiente. Caleb mais novo, mais reconhecível. Em pé em um local memorial com uma única rosa branca na mão. Rachel recostou-se, respiração ofegante. Ela não era alguém que se abala facilmente, mas algo sobre o silêncio do currículo dele, a dignidade nele, a comoveu. Ela olhou de volta para a página impressa. Parecia segurar a ponta de um iceberg. E alguém no RH, olhou para aquele espaço em branco e viu um defeito. Ela viu uma luta. Rachel pegou sua caneta e riscou a linha vermelha. Então, ao lado do nome dele, escreveu em negrito preto: revisão prioritária. Entrevista direta com o CEO. Quando sua assistente retornou com o café, Rachel não olhou para cima. Emily, disse ela uniformemente, quero que você traga todas as anotações do RH sobre este Caleb Morgan e agende uma reunião 1 a 1, sem painel, apenas ele e eu. Emily piscou. Ele é um dos rejeitados. Não mais, disse Rachel sem olhar para cima. 2 horas depois, de volta ao seu escritório, Rachel fechou a porta e olhou pelas janelas do chão ao teto para a cidade abaixo. O sol estava começando a romper a névoa da manhã. As pessoas lá na rua pareciam figuras de brinquedo correndo em direção a metas desconhecidas. Ela pensou novamente nas palavras de Caleb, suaves e simples. Se fosse eu, você faria o mesmo. Mas ela faria? Ela já fez. Quantas pessoas ela havia ignorado porque não se encaixavam perfeitamente nas caixas. Ela lembrava-se da maneira como ele havia recuado após pagar, dando-lhe espaço. Da maneira como ele havia limpado o café de sua blusa com cuidado silencioso, nunca tornando isso desconfortável. Da maneira como ele se afastara como se não esperasse nada, nem mesmo um obrigado. E agora aqui estava ele novamente, não no edifício, por acaso, mas em uma lista que ela nunca havia olhado até hoje. Um homem que já liderou equipes de 50 engenheiros, que perdera tudo, e em vez de desmoronar, escolheu reconstruir com as ferramentas que lhe restaram. Dignidade, silêncio e um emprego que lhe permitia respirar. Rachel olhou para sua agenda e circulou a próxima quinta-feira à tarde em vermelho. Abaixo escreveu: entrevista. Caleb Morgan. Leia-o, não o currículo.
O sol da tarde fina inclinava-se através das altas janelas do escritório de canto de Rachel Donovan, lançando um dourado tom na mesa de vidro, onde 2 xícaras de café estavam, uma intacta, outra esfriando. Caleb Morgan ficava perto da porta, inseguro sobre onde colocar as mãos. Ele parecia ligeiramente fora do lugar, no elegante e moderno ambiente. Seu uniforme de segurança limpo, mas simples. Sua postura polida, mas cautelosa. Rachel fez um gesto para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Ele obedeceu silenciosamente, mas seus olhos buscaram os dela, calmos e alertas, como um homem acostumado à incerteza. Imagino que esteja se perguntando por que eu o chamei aqui, começou Rachel, entrelaçando as mãos levemente sobre a mesa. Caleb ofereceu um pequeno sorriso. Você quer dizer além do óbvio incidente do café? Ela riu uma vez e assentiu. Entre outras coisas. Ela alcançou uma pasta em sua mesa e abriu-a lentamente. Caleb Morgan, ex-engenheiro sênior de sistemas. Foi 8 anos na Halbert Technologies. Múltiplas menções honrosas. Então 3 anos sem entradas. E agora um papel de segurança de edifício em meio período. Você não incluiu nada disso em sua carta de apresentação? Ele não se perturbou. Não achei que importaria. A maioria das pessoas para de ler depois da lacuna. Rachel inclinou a cabeça. E se não tivessem? Se alguém tivesse lido até o fim? Ele hesitou. Depois deu de ombros levemente. Veriam alguém reconstruindo em seus próprios termos. Ela estudou-o por um longo momento. Você é super qualificado para qualquer um dos cargos que postamos. Você sabe disso? Sim, disse ele simplesmente. Então por que se candidatar a algo de nível básico? Por que não esperar que as portas executivas se abrissem novamente? Sua voz era calma, mas inabalável. Porque eu não queria piedade. Eu queria propósito. Um novo começo que eu merecesse. Não um dado a mim por culpa ou curiosidade. Rachel assentiu lentamente. Havia algo sobre a quietude nele. Imóvel, firme. Não era orgulho. Não era arrogância. Era clareza. Ela olhou para a pasta, depois de volta para ele. Você sabe o que mais me surpreendeu? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Naquela manhã, quando você pagou meu café, você não ficou por perto. Você não pediu nada. Você nem mesmo me deixou agradecer. Ele sorriu apenas um pouco. Não parecia algo que precisasse de agradecimento. Mas foi, disse ela suavemente. Não apenas o café, mas como você fez. Você me viu. Apenas uma pessoa em um momento de necessidade. Não uma CEO, não uma estranha para impressionar. Caleb não disse nada, mas sua expressão suavizou. Rachel meteu a mão em sua gaveta e tirou um envelope grosso. Ela o deslizou pela mesa. Isso não é por causa do café, disse ela. E não é por obrigação. Ele pegou o envelope e abriu-o. Dentro havia uma carta de oferta formal. Não para um cargo júnior, mas para consultor de sistemas líder no novo projeto de infraestrutura digital, um dos empreendimentos mais ambiciosos da empresa em anos. Eu li seu arquivo, continuou Rachel, sua voz baixa. Mas mais importante, eu ouvi. E eu vi o que a maioria não viu. Caleb olhou para ela, olhos firmes, mas havia algo frágil neles agora, como o peso de ser visto após muito tempo na sombra. Eu não estou fazendo isso porque lhe devo, disse ela. Estou fazendo isso porque preciso de alguém como você. Um longo silêncio passou. Finalmente Caleb assentiu uma vez. Depois colocou o envelope de volta na mesa. Eu aceito, disse ele, mas com uma condição. Rachel levantou uma sobrancelha. E qual seria? Ele sorriu gentilmente. Você me deixa pagar o próximo café. Ela riu. Feito. O elevador apitou suavemente quando Caleb pisou no 25º andar da Torre Donovan, a divisão executiva e estratégica. O andar não se parecia em nada com o saguão onde ele ficara meses atrás, como guarda de segurança meio período. Aqui a iluminação era mais quente, o ar sutilmente perfumado com cedro e limão, e as paredes eram revestidas de elegantes displays digitais mostrando feeds de dados em tempo real em painéis de projeto. Seu crachá de identificação agora dizia Consultor de Estratégia Técnica. Ele tocou o ausente, ainda não totalmente acostumado ao título. Desde o momento em que entrou no espaço de escritório aberto, ele sentiu os olhares. Alguns eram curiosos, outros cautelosos, alguns claramente céticos. Ele ouviu mais tarde naquela manhã na estação de café, 2 analistas juniores cochichando alto o suficiente. É aquele cara, o guarda de segurança que a CEO contratou pessoalmente. Sim, o outro murmurou.
Foi de abrir portas para gerenciar projetos. Deve ter feito um café do diabo. Caleb não se abalou. Ele passara por pior, mas ainda doía. Suas primeiras reuniões foram silenciosas. Ele foi respeitoso, observador, dizendo pouco a menos que perguntado. Mas no silêncio, ele estava aprendendo sobre os sistemas, as lacunas, as ineficiências que ninguém havia abordado. Não porque não se importavam, mas porque não as viam como ele via. Naquela noite, enquanto ele arrumava para ir embora, um e-mail apareceu em sua caixa de entrada apenas no caso de Rachel Donovan. Anexado estava um link privado para o plano arquitetônico interno da empresa e um passe de acesso confidencial aos logs mais recentes de revisão de infraestrutura. Nenhuma nota, nenhum comentário. Apenas o que ele precisava. Caleb sorriu quietamente. Cada dia depois ele chegava cedo, saía tarde. Ele fazia perguntas, às vezes para ninguém em particular. Ele revisava linhas de código e mapas de sistema com a precisão de alguém que os havia construído de dentro para fora. Lentamente, um por um, a equipe começou a ouvir. E Rachel, ela não pairava. Ela nunca sentava em suas reuniões ou micromanageava seu trabalho. Mas, de vez em quando, ele encontrava pequenos gestos, um quadro branco extra instalado ao lado de sua mesa, uma nova licença de modelo de dados adicionada à sua conta. Ela estava observando silenciosamente, da maneira como ele uma vez a observara de trás de uma entrada do edifício, segurando portas abertas, enquanto segurava seu próprio passado. O ponto de virada veio durante a terceira semana. Foi uma sessão de revisão na segunda-feira de manhã. A sala estava lotada. Estrategistas, líderes de projeto, chefes de TI. Caleb ficou em pé na tela, vestido com um blazer azul marinho sobre uma camisa simples, sem gravata. Ele limpou a garganta. Uma vez que revisei nossa infraestrutura digital atual, disse ele, puxando um esquema, e encontrei 3 redundâncias nos canais de sincronização de dados que estão nos custando um estimado de 420 buses 08K anualmente. Algumas cabeças se levantaram. Ele clicou novamente. Com uma estratégia de consolidação em camadas e cache inteligente, ele apontou para o modelo. Poderíamos reduzir isso em 85% dentro de 6 meses. Silêncio seguiu. Depois murmúrios, depois perguntas. Reais técnicas afiadas prementes. Caleb respondeu a cada uma claramente com confiança, como um homem que não apenas usara um crachá, mas carregara o peso de responsabilidade real. Quando a sessão terminou, a sala ainda estava processando. Rachel, que ficara sentada silenciosamente no fundo o tempo todo, levantou-se. Ela caminhou para a frente lentamente, seus saltos suaves contra o carpete. Então, com um sorriso calmo, ela olhou ao redor e disse simplesmente: "Eu li o arquivo dele. Eu li entre as linhas. E hoje ele acabou de ler a sala." Ela virou-se para Caleb, seus olhos quentes com algo mais do que aprovação. "Eu escolhi certo." Aplausos começaram, não estrondosos, mas genuínos. Caleb não sorriu, não imediatamente. Ele apenas assentiu e quietamente arrumou suas notas. Mas dentro algo mudou. O andar não parecia tão alto anymore. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia como se estivesse emprestando. Ele estava construindo algo seu. O relógio na parede marcava 21h45. A maior parte da Torre Donovan havia escurecido, as luzes da cidade lá fora lançando longos reflexos contra as altas janelas. Mas no 22º andar, 2 luzes ainda queimavam, uma no escritório de Rachel e a outra no canto distante onde Caleb trabalhava, sua tela brilhando com cascatas de linhas de código. Rachel havia estado olhando para o mesmo relatório financeiro por 20 minutos, suas têmporas latejando. Seu blazer pendurava nas costas da cadeira, os sapatos empurrados para debaixo da mesa. Seu cabelo, geralmente impecável, estava solto do coque. Tinha sido um dia brutal. Um corte de orçamento inesperado em uma subsidiária, uma chamada tensa com investidores e 3 reuniões seguidas que não deixaram espaço para respirar. Ela mal notou Caleb deixar seu lugar até ouvir a batida suave em sua porta de vidro. Olhando para cima, ela não viu ninguém, mas na beirada de sua mesa sentava uma caneca de cerâmica branca, vapor enrolando-se suavemente da superfície. Camomila, sua favorita. Ao lado, um pequeno bilhete dobrado, escrito em caligrafia firme, sem pressa. "Você parece cansada. O mundo pode esperar." Ela encarou-o por um longo momento, algo apertando em seu peito. Ninguém havia dito algo assim para ela em anos.
Todos assumiam que ela podia lidar com qualquer coisa, porque ela sempre lidara. Porque ela nunca mostrava rachaduras. Porque quando você é a chefe, a bondade é frequentemente trocada por expectativa. Rachel recostou-se em sua cadeira, mãos abraçando a caneca quente. Ela olhou para a extremidade distante do andar, mas a luz de Caleb estava apagada agora. Ele havia partido sem uma palavra. Ela deveria ter esperado por isso. A manhã seguinte trouxe uma tempestade não de clima, mas de caos corporativo. Um memorando interno vazado havia gerado confusão entre as equipes regionais. A mídia ficou sabendo. Houve especulação, pânico. E na reunião de emergência que se seguiu, Rachel encontrou-se no centro de um pelotão de fuzilamento. Como isso aconteceu sob sua vigilância? Deveríamos ter tido melhores controles. A liderança está alinhada? As perguntas vieram rápidas, pontiagudas, veladas em tom profissional, mas carregadas de acusação. Rachel sentou-se na cabeça da mesa, coluna reta, mandíbula apertada, absorvendo cada palavra sem se abalar. Mas seus nós dos dedos embranqueceram em torno da caneta em sua mão. Então Caleb falou. Ele não planejara. Mas algo sobre a maneira como os olhos de Rachel haviam tremulado uma vez, mal visível, fez-o mover-se. Com respeito, disse ele, sua voz calma mas clara. Se vamos questionar a liderança, vamos ser precisos. A sala virou-se. Rachel não foi o vazamento. Ela não foi o gargalo. E ela com certeza não foi quem falhou em sinalizar o protocolo de comunicação desatualizado. Isso foi minha equipe, e eu assumo isso. Silêncio, continuou Caleb. Mas enquanto vocês estão apontando dedos, ela está neste escritório à meia-noite limpando a bagunça. Então, a menos que alguém aqui tenha trabalhado mais horas esta semana do que ela, sugiro que dirijamos nossa atenção para consertar, não culpar. Uma pausa. Então Rachel falou, sua voz firme, mas mais suave que o normal. Obrigada, Caleb. A reunião continuou menos hostil agora, mais focada. Quando terminou, Rachel ficou para trás empilhando papéis em silêncio. Caleb ficou perto da porta, esperando. Quando ela finalmente olhou para cima, sua expressão havia mudado, menos guardada. Mais quente. Por que você fez isso? Perguntou ela. Quietamente. Porque você estava sozinha, disse ele simplesmente. E eu sei como é isso. Ela cruzou os braços, não em defesa, mas em algo mais próximo de vulnerabilidade. Você realmente acredita que isso é suficiente? Apenas aparecer? Caleb assentiu. É onde tudo começa. Pela primeira vez, Rachel não teve uma resposta afiada. Ela apenas olhou para ele. Realmente olhou e percebeu. De alguma forma, neste redemoinho de guerra corporativa, ele encontrara uma maneira de alcançá-la. Não através do poder, não através da estratégia, mas através da quietude, através do ver. Mais tarde naquela noite, ela encontrou-se relendo o bilhete que ele deixara. Você parece cansada. O mundo pode esperar. E pela primeira vez talvez pudesse. O salão de baile do gala de 10 anos da Donovan Corp brilhava sob lustres de cristal. A sala estava cheia de executivos, investidores, mídia e colegas sorridentes. Brindes foram feitos a uma década de inovação e expansão. Um quarteto de cordas tocava suavemente perto do palco elevado. A atmosfera era polida, comemorativa. Mas Rachel Donovan sentia uma estranha mistura de orgulho e exaustão. Ela organizara cada detalhe, mas esta noite parecia irreal. Ela usava um vestido azul meia-noite de comprimento total. O decote profundo nas costas revelava um toque de pele, e o tecido brilhava quando ela se movia sob as luzes quentes. Seu cabelo loiro caía em ondas soltas, e sua maquiagem era composta, confiante e elegante. Mas ela carregava o peso da noite em seus ombros. Caleb Morgan ficava perto das portas de serviço, observando. Ele estava em um smoking clássico, sem acessórios enfeitados, sem abotoaduras chamativas. Apenas limpo, discreto, genuíno. Ele chegara cedo para ajudar Rachel com os detalhes do gala, garantindo que a iluminação do palco fosse suave, verificando microfones e quietamente reagrupando a equipe. Ele havia se esgueirado para trocar para traje formal, mas sua mente ainda estava nela. No início da noite, ele notou que ela tremia enquanto recebia os convidados perto da janela norte, correntes de ar da varanda aberta. Com um timing discreto, ele colocou um envoltório de cachemira azul marinho suave sobre seus ombros antes que ela o visse.
Seus dedos roçaram os dela brevemente, enquanto ele arrumava as dobras. Ela sentiu isso mesmo então. Agora, enquanto a apresentação final concluía e o quarteto terminava em um acorde persistente, a multidão reunida movia-se em direção à área de jantar. Copos tilintavam, risadas espalhavam-se. Rachel sorriu, agradeceu as pessoas, aceitou elogios. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Um silêncio caiu. Os fogos de artifício estavam programados, abrindo as portas da varanda sudoeste. Rachel deu um passo para fora, ajustando o envoltório em seus ombros esbeltos e pausando quando o ar quente a atingiu. Caleb seguiu alguns passos atrás. O céu explodiu em cores. Primeiro vermelho, depois azul elétrico, uma cascata de ouro. Cada explosão iluminava seus rostos vibrantes, brilhantes. Os fogos de artifício refletiam-se em seus olhos. Caleb observava-a observá-los. Ela virou-se ligeiramente e um sorriso vacilou. "É lindo", disse ela suavemente. "É", concordou ele. Eles ficaram lado a lado, silenciosos. Ela levantou uma sobrancelha quase imperceptivelmente. Ele inspirou lentamente. "Você está com frio." Ela olhou para ele. Ele estendeu sua mão livre. Ela colocou as duas dele na dele. Eles observaram as próximas explosões juntos. As explosões desapareceram em um brilho suave. O olhar de Rachel voltou para ele. "Por que você sempre nota as pequenas coisas?" Perguntou, voz presa entre maravilha e vulnerabilidade. Ele considerou. Os fogos de artifício terminaram. O ar noturno era suave. Ele disse quietamente. "Porque eu sei como é quando ninguém nota." O coração dela falhou. Aquela frase pousou como uma confissão. Ela olhou para baixo para suas mãos unidas. A palma dele era quente, firme. O polegar dele roçou os dedos dela. Ela olhou de volta para o céu, depois de volta para ele. "Obrigada", sussurrou. Ele apertou suavemente. "Sempre." Eles ficaram assim, de mãos dadas, ainda não se tocando nos lábios, mas conectados. Duas pessoas cujos mundos haviam se fundido lentamente além de papéis e currículos atrás deles. Aplausos subiram no salão, recebendo os convidados de volta para dentro. Eles permaneceram alguns momentos mais, porque nenhum queria apressar-se de volta à conversa fiada. Agora vinha o verdadeiro clímax, não de fogos de artifício, mas de verdade. "Rachel", começou Caleb, sua voz baixa. Ela olhou para o perfil dele, iluminado pelo luar. "Eu não posso prometer que sempre será perfeito", disse ele, "mas eu prometo que continuarei notando." Ela inclinou-se. O envoltório caiu, revelando mais de seu ombro, mas ela tremia menos do que antes. Seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra necessária. Então ele se aproximou. Gentilmente inclinou o queixo dela para cima. O escritório estava mais silencioso que o habitual. Era depois das 19 horas, e a maior parte do andar estava escura, exceto por um cubículo de canto, onde digitação suave ainda podia ser ouvida. Caleb passava a caminho de pegar uma pasta que esquecera, mas algo na quietude fez-o parar. Dentro do cubículo sentava-se Mia, uma das membros mais jovens da equipe de Analytics. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos do que ela pensava serem lágrimas não notadas. Caleb inclinou-se gentilmente na beirada do cubículo e falou suavemente. "Tudo bem?" Ela assustou-se, limpando rapidamente as bochechas. Sim, eu só..." "Não é nada." Caleb não pressionou. Ele sentou-se na cadeira à sua frente e simplesmente esperou. Após alguns momentos, ela disse quietamente. "Eu estraguei um relatório. Feio. Vai afetar a apresentação do cliente na próxima semana. Eu não sei se pertenço aqui." Caleb assentiu lentamente. "Você acha que o resto de nós nunca erra?" Ela piscou surpresa. "Mas você é calmo. Você sempre parece ter tudo sob controle." "Eu costumava ser um engenheiro", disse ele. "Uma vez, enviei uma atualização de produto que travou uma plataforma inteira por 3 dias. Eu pensei que nunca teria outra chance." "O que aconteceu?" Ele sorriu ligeiramente. Alguém sentou-se à minha frente e disse, "Você tem permissão para falhar. Você não tem permissão para desistir." "Então eu não desisti." Mia exalou. Alguma da tensão em seus ombros aliviou. "Refaça o relatório", acrescentou ele. "Se quiser, eu verifico com você. Você não está sozinha nisso." De através do painel de vidro, Rachel havia estado caminhando pelo corredor e pausou. Ela viu a cena, a presença paciente de Caleb, a maneira como o corpo de Mia mudou de derrota para firmeza. Não era grandioso, mas era liderança. Quieta, humana.
real. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos para fora do edifício, Rachel finalmente disse: "Você me faz repensar como eu lidero." Ele olhou para ela. Ela continuou: "Todo esse tempo eu pensei que liderança era estar à frente de todos, mas talvez seja mais sobre caminhar ao lado." Caleb sorriu, mãos nos bolsos do casaco. "Liderança não começa com poder. Começa com presença." Eles chegaram ao meio-fio. O carro dela ainda estava na oficina, e ele ofereceu uma carona para casa. Novamente ela concordou. Dentro do carro, as luzes da cidade piscavam para fora. Rachel recostou a cabeça no assento, soltando um suspiro quieto. "Você está certo", disse ela. "Você não precisa dizer muito para mudar algo para alguém." Ele olhou para ela. "Você também não." Ela virou-se para ele, lábios curvando-se. "Você sempre nota mais do que as pessoas pensam." "Eu costumava perder coisas", disse ele, voz suave. "Agora eu tento não perder." O carro ficou quieto novamente. Um silêncio suave. Música instrumental suave tocava baixa nas caixas de som. Quando o trânsito diminuiu, os olhos de Rachel começaram a fechar. O cansaço da semana, o peso emocional de tudo finalmente se instalou. Ela não pretendia adormecer. Mas em minutos, sua respiração uniformizou-se, cabeça inclinando-se ligeiramente para um lado, cabelo roçando a bochecha. Caleb notou no próximo semáforo vermelho. Ele virou-se ligeiramente para ela. Alguns fios de seu cabelo lojo haviam pegado no canto dos lábios. Cuidadosamente, sem som, ele levantou uma mão, pausou a poucos centímetros de distância. Ele hesitou. Algo nele agitou-se. Não a pressa da paixão, mas algo mais antigo, mais quente. Um senso de reconhecimento, de ter encontrado algo que ele pensara ter perdido para sempre. Quando seus dedos roçaram suavemente o cabelo para longe de seu rosto, Rachel mexeu-se. Seus olhos abriram-se pestanejando. Por um segundo, nenhum deles se moveu. O olhar dela encontrou o dele. Sua mão ainda pairava perto de sua bochecha. "Eu", começou ele, puxando para trás rapidamente. "Desculpe, seu cabelo." O rosto dela corou, mas seus olhos não deixaram o dele. "Tudo bem." Eles não disseram mais nada, mas o ar entre eles mudou. Algo não dito, inegável, começou a criar raízes. Quando chegaram ao prédio dela, ele desceu e abriu a porta dela. Como sempre, ela desceu lentamente, virando-se para ele com um olhar mais suave que o habitual. "Obrigada", disse ela, "por esta noite. Por mais cedo, por ver as pessoas." Sua resposta foi um pequeno compreensivo aceno. Enquanto ela subia as escadas, ela olhou para trás uma vez. Ele ainda estava lá, mãos nos bolsos do casaco, observando-a. Não com posse, mas com quietude, não obstante. Dentro de seu apartamento, Rachel recostou-se na porta por um momento, pressionando uma mão ao peito. Não era apenas gratidão. Era o começo de algo mais. Algo que nenhum programa de MBA, nenhum seminário de liderança, nenhuma reunião de diretoria jamais lhe ensinara. Ela sorriu. Porque algumas lições, as que mais importam, só podem ser aprendidas com alguém que as viveu. O auditório estava cheio de aplausos suaves, e quando Rachel subiu ao palco, uma grande tela atrás dela exibia o logotipo da Donovan Corp, junto com o título do programa que ela havia defendido no ano passado. A segunda porta, contratação sem viés. Tornara-se mais do que uma ideia piloto. Tornara-se uma conversa nacional. Rachel usava um terno azul marinho, simples mas forte. Seu cabelo estava preso para trás. Sua voz calma enquanto se dirigia à multidão. "Estou aqui não apenas como uma CEO, mas como alguém que uma vez recebeu um segundo olhar, que percebeu que às vezes os currículos mais valiosos são aqueles que quase perdemos. Esta iniciativa não é sobre caridade. É sobre reconhecer valor em lugares quietos, em pessoas quietas." Aplausos irromperam novamente. Câmeras piscando, mas enquanto seu nome estava impresso em negrito no certificado que ela recebeu, enquanto sua foto seria destaque em publicações da indústria na semana seguinte, os olhos de Rachel buscavam o fundo da sala, passando pelas luzes, passando pelos aplausos. Caleb ficava perto da saída, não no palco. Não sob os holofotes, assim como ele preferia. Ele encontrou seu olhar. Ela deu um pequeno aceno. Mais tarde, quando a multidão se dispersou e a imprensa seguiu em frente, Rachel esgueirou-se pela porta lateral e encontrou-o esperando perto das amplas janelas de vidro do saguão. Ele ficou para trás. "Ela", disse ela. "Eu sempre fico."
respondeu ele com um sorriso suave. Ela deu um passo mais perto. Você é o motivo pelo qual eu fiquei em pé aqui esta noite. Ele balançou a cabeça ligeiramente. Você sempre ia ficar em pé aqui. Rachel olhou para baixo por um momento. Depois gentilmente pegou a mão dele. Eu não te amo porque você foi gentil comigo quando meu cartão foi recusado, disse ela. Eu te amo porque você é gentil quando ninguém está olhando. Os dedos dele enrolaram-se around dela instintivamente. Ele não respondeu. Ele não precisava. Lá fora, a cidade zumbia como sempre. Mas para eles a noite tinha uma quietude que ambos entendiam. Mais tarde, eles encontraram-se de volta na mesma cafeteria onde tudo começara. A chuva havia parado, mas a calçada ainda estava molhada, refletindo o brilho dourado das janelas. Dentro, eles pediram 2 cafés, o dela com leite de aveia, o dele preto. O barista sorriu, reconhecendo-os vagamente daquele artigo sobre a CEO da Donovan. Rachel meteu a mão em sua bolsa e tirou seu cartão segurando-o com um sorriso irônico. E se for recusado novamente? Caleb inclinou-se ligeiramente, sua voz baixa. Então eu apenas vou digitalizar o meu novamente, disse ele, olhos brilhando. Alguns hábitos são difíceis de quebrar. Ela entregou seu cartão. A máquina apitou. Aprovado, eles riram. Mas então ela ficou quieta. Olhou para baixo para seu café, depois de volta para ele. Você sabe no que eu penso às vezes? Perguntou. E se naquele dia você não estivesse na fila atrás de mim? E se você tivesse olhado para o lado? Caleb recostou-se pensativo. Eu acho que ainda nos teríamos conhecido. Apenas em outro lugar. Bondade não precisa de timing. Apenas precisa de 2 pessoas dispostas a se verem. Ela assentiu. Lá fora uma brisa suave passou. Dentro, o calor do café, o zumbido de música suave. O peso de um ano cheio de mudança e escolha. Rachel alcançou através da mesa e repousou sua mão sobre a dele. Isso, disse ela, voz quase um sussurro. Nunca foi apenas sobre um café. Não, disse Caleb, seu polegar roçando contra o dele. Era sobre alguém ver alguém e escolher ficar. A máquina atrás do balcão apitou novamente. Outro pedido pronto. Mas para Rachel e Caleb, seu começo já havia sido preparado e servido silenciosamente, gentilmente, e exatamente como eles precisavam. E o futuro? Bem, tinha um gosto muito parecido com café e coragem. Se esta história tocou seu coração da maneira que a bondade silenciosa de Caleb tocou a vida de Rachel, convidamos você a ficar para mais em histórias que comovem a alma. Acreditamos que mesmo os menores gestos, como pagar o café de um estranho, podem mudar o curso de uma vida. Que às vezes eles levam a algo ainda maior, uma conexão, uma segunda chance, ou um amor que cresce em silêncio antes de falar. Se você acredita em amor que cresce silenciosamente, em segundas chances, e no poder da bondade cotidiana, inscreva-se em Belas Histórias e clique no ícone do sino. Novas histórias toda semana, elaboradas para aquecer seu coração e lembrá-lo de que os momentos mais suaves frequentemente deixam a marca mais profunda. Obrigado por assistir. E lembre-se, bondade nunca é desperdiçada.